Bíblia. Nós temos que obedecer tudo o que está escrito na Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que entender: quem são os povos citados na Bíblia? É muito importante nós entendermos isso para que a gente consiga diferenciar o que é Israel, judeu, o que é gentio, não judeu, e o que é igreja. Amém? No Antigo Testamento, para Deus, haviam somente dois povos: os judeus e os não judeus, chamados de gentios. No Novo Testamento, Deus olha para a terra e agora ele vê três povos. Ele vê os judeus, os não judeus, que são os gentios, e ele vê a igreja. Romanos 10, do 12 ao 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Judeu e gentio, era somente esse tipo de povo que eles conheciam. Não existia igreja, não tinha igreja no Antigo Testamento. A igreja, ela foi revelada posteriormente ao apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 3, do 8 ao 9. Paulo falando: embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, do que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Havia um mistério no Antigo Testamento, algo que ficou oculto durante as eras passadas e que foi revelada ao apóstolo Paulo. Agora todos têm a possibilidade de integrarem o terceiro povo, o corpo de Cristo, a igreja. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 31 ao 32, olha aqui o que o apóstolo Paulo diz. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Já aos coríntios, Paulo já tem a situação muito clara. Então ele já se refere agora a três povos: os judeus, os gregos, que são os não judeus, né, ou os gentios, e a igreja de Deus. Eu coloquei aqui 4 dicas muito importantes para ajudar vocês na leitura da Bíblia. São as 4 dicas que eu considero fundamentais para ler a Bíblia corretamente. Amém? Então, como devemos interpretar a Bíblia? Primeiro, nós temos que identificar a quem o texto se dirige. Eu não posso simplesmente ler tudo que está escrito aqui, achando que tudo isso aqui é para mim. Eu não sou judeu, eu sou igreja. Então tem texto que foi escrito para a igreja e tem texto que foi escrito para os judeus. Levítico, capítulo 19, verso 19. Não usem roupas com 2 tipos de tecido. Levítico 19, 27. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça e nem aparem as pontas da barba, como eu fiz hoje de manhã. Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com uma mulher, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados.
Olha aí, irmão. Quer dizer então que se a gente souber de algum casal que foi infiel, né, como diz no popular, pulou a cerca, nós temos que matar. Nós temos que ir lá e matar. Está dizendo aqui, tem que ser executado. Deuteronômio 25:5. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. Se dois irmãos morarem juntos e um morrer sem filho, então a mulher, a viúva agora tem que casar com ele. E tem que ter um filho com ele. Tudo isso que eu estou lendo aqui não parece estranho para nós? Não é estranho? Sabe por que é estranho? Porque não foi escrito para nós. Foi escrito para os judeus. Não foi escrito para a igreja. Não usem roupas feitas com 2 tecidos. Não cortem o cabelo do lado das cabeças. Nem aparem a ponta da barba. Como é que eu posso ler isso aqui e trazer isso para a minha vida? Está errado. Eu tenho que identificar para quem o texto se dirige. Esse texto não se dirige à igreja. Esse texto foi escrito para os judeus. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, várias cartas apostólicas. Tem cartas que foram escritas por Paulo, tem cartas que foram escritas por João, cartas que foram escritas por Pedro. E aí, normalmente, no início das cartas, vocês vão ver algo assim. Por exemplo, Filipenses 1, do 1 ao 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A carta está dizendo para quem ela é escrita. Ela foi escrita para a igreja, não para judeu. Não adianta um judeu não crente, um judeu não convertido ler isso aqui, que ele vai falar, isso aqui para mim não quer dizer nada, isso aqui para mim não vale nada. Claro que não, não foi escrito para ele, foi escrito para a igreja. Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. O apóstolo João escrevendo às igrejas que se situavam na Ásia. Apocalipse 3, 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, se a gente não conseguir identificar exatamente para quem o texto foi escrito, vira um balaio de gato. Vira uma confusão, que é o que a gente vê aí fora. Outra dica importante. A que tempo o texto se refere? Nós temos que entender se o que o texto está falando é algo passado ou é algo futuro. Ou é algo para agora. Isaías capítulo 7, 14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isso aqui é uma profecia, não é? Algo futuro, né? A virgem vai dar à luz. Ela conceberá, é algo futuro. Amém. Só que isso aqui já aconteceu. Mateus capítulo 1, do 22 ao 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Pronto, o nascimento de Jesus. Isaías profetizou o nascimento de Jesus, e aqui em Mateus, Jesus nasce, e a palavra afirma, isso aqui aconteceu para que se cumprisse aquilo que Isaías havia profetizado. Um outro exemplo clássico, que nós inclusive já fizemos um estudo aqui sobre isso. Enfermidades. Um monte de gente, um monte de igreja diz assim,
Crente não fica doente porque Jesus levou as nossas enfermidades. Ou então diz assim, eu não aceito essa enfermidade porque Jesus levou nossas enfermidades. Eles se baseiam nesse versículo, Isaías 53, 4 ao 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aí, a palavra dizendo aqui, Jesus levou sim as nossas enfermidades. Só que esta profecia já se cumpriu. Esta profecia também já se cumpriu. Essa profecia se cumpriu durante o ministério de Jesus aqui na terra. Não é para a nossa vida. Isso aqui já aconteceu. Mateus 8, do 16 ao 17. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aí, vocês estão entendendo? Ah, mas a profecia é algo futuro. Sim, ela é algo futuro que foi predito, mas esta profecia já foi cumprida. Essa profecia já foi cumprida. Então eu não posso tomar isso para a minha vida hoje. É diferente de quando você lê lá em Apocalipse, e ele enxugará toda lágrima. Essa ainda vai acontecer. Ou então quando Paulo fala, quando Jesus vem buscar a igreja. Os mortos ressuscitarão e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Opa! Essa daí ainda não aconteceu. Ainda é algo futuro. Apocalipse, capítulo 6, verso 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Eu vi um monte de pregação em cima deste versículo por causa do coronavírus. Dizendo que o coronavírus era fruto da ação do cavalo amarelo. Que o cavalo amarelo foi solto, aí a profecia se cumprindo. Olha o fim do mundo. Isso aqui ainda vai acontecer. Tem nada a ver com coronavírus. Nada a ver. Então a gente precisa entender exatamente a qual tempo o texto se refere. É algo que já aconteceu? Não, mas é uma profecia. Calma, meu amigo. É uma profecia cumprida ou é uma profecia que ainda irá se cumprir? Outra coisa importante é saber se o texto se refere à nossa vida terrena ou à nossa vida celestial. Não se esqueça que nós, igreja, nós vivemos aqui na terra, essa é a nossa vida, por enquanto. E depois nós passaremos a viver com Cristo, por toda a eternidade, para a glória de Deus. Então é muito importante saber, esse texto aqui, ele está falando de qual das minhas situações, a minha vida terrena ou a minha vida celestial. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 4. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Marcos 11, 26. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Eita, então eu não entendi, agora fiquei confuso. Eu achei que eu já estivesse perdoado, porque eu creio no sacrifício de Jesus. Então como é que eu tenho que perdoar para que Deus possa me perdoar? Como é que eu tenho que perdoar para que eu possa ser perdoado? Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos,
uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Ué, mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que perdoar para ser perdoado. Aí agora a Bíblia está dizendo que Deus já me perdoou? A Bíblia está meio confusa. Não, a Bíblia não está confusa. Quem está confuso é você. Você que não entendeu que uma coisa se refere à sua vida aqui na terra. A outra coisa se refere à tua vida no céu. Quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, os seus pecados foram perdoados. Você foi justificado diante de Deus e você então garantiu o teu acesso ao céu. Ponto. Você já está no céu? Não, você ainda está aqui na terra. Então, enquanto você ainda estiver aqui na terra, você não é perfeito. Você ainda vai cometer pecados. Por isso é que o apóstolo João escreve: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então eu preciso perdoar para que os meus pecados ainda cometidos aqui na terra sejam perdoados. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Isso não tem a ver com a minha vida celestial. Outro exemplo. Hebreus 12:14. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Estão sendo santificados. Ou seja, constante. Está sendo ainda. Porém, em 1 Coríntios capítulo 6:11, diz assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Espera aí. Num versículo diz que nós estamos sendo santificados. O outro versículo afirma que nós já fomos santificados. Tem algo errado aqui, não tem? Não, não tem. Você está sendo santificado durante a tua vida aqui na terra. Mas você já foi santificado na tua justificação diante de Deus. Quando você entregou a tua vida a Cristo, naquele momento, você então foi salvo e você foi considerado para Deus como um santo, como alguém digno de entrar no reino dos céus. Quarta dica, fundamental, verificar o contexto. O que mais acontece, irmãos, infelizmente, é as pessoas lerem um versículo e ponto. E se apegar àquele versículo. Pode ser que aquele versículo queira dizer exatamente o que ele está dizendo? Sim, pode acontecer. Mas pode ser que não. Olha o exemplo. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Está todo mundo salvo. Todo mundo está salvo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Oh, maravilha! Recentemente eu e a Simone assistimos um filme verídico sobre um pastor americano que tinha um ministério enorme. A igreja dele era lotada, era uma igreja enorme, próspera. E esse cara, um belo dia, se apegou a esse versículo. Aí ele começou a bater, ele começou a ensinar que todo mundo estava salvo. Todos. Aí o povo da igreja falou assim: peraí, como é que todos estão salvos então? Mesmo aqueles que não creem em Jesus? Ele falou: mesmo aqueles que não creem em Jesus. Por quê? Olha o que está dizendo aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Foi ou não foi?
História verídica. Acabou a igreja do cara. Ele destruiu a igreja dele acabou. Por quê? Porque ele bateu nessa tecla. Então, você tem que examinar o contexto. Opa, peraí. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora sim a todos os homens. Significa que ela está à disposição de todos os homens. Mas só tem acesso e só recebe a salvação aquele que crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus não se contradiz. Deus jamais ia quebrar a própria regra dele. João capítulo 3, do 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Outro exemplo, Mateus 5,38. Olha o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí, foi Jesus que falou isso aqui, você sabia? Olho por olho, dente por dente. Fez com você, você vai lá e faz também. Bateu, levou. Se te xingaram, então você xinga também. Jesus falou isso. Olho por olho, dente por dente. Está aqui, ó, Mateus 5,38. Se eu ler esse versículo, olha a mensagem que ele transmite. Por quê? Porque eu estou lendo ele fora do contexto. Eu estou tirando ele do contexto. Agora olha o mesmo versículo lido dentro do contexto. Mateus 5, 38 ao 39. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí, ó. Ó a diferença. Vocês percebem? Percebe o perigo que é você tirar um versículo do contexto? A ideia muda completamente. Completamente. Então, antes de você chegar para assim, mas aqui está dizendo isso, ó. Peraí, meu amigo, você já verificou tudo isso aqui que a gente falou? Você já verificou se o texto é para você ou se o texto é para os judeus? Você já verificou se esse texto que você está lendo aqui se refere a algo que já aconteceu ou a algo que ainda vai acontecer? Você sabe se isso aqui está se referindo à sua vida aqui na terra ou à sua vida celestial? E por último, você já verificou o contexto? Você sabe se isso aqui realmente se refere ao que você está pensando, ao que você está dizendo? Amém? Então, meus irmãos, diante dessa exposição toda, eu pergunto, devemos obedecer tudo o que a Bíblia diz? Sim ou não? Não, claro que não. Por quê? Devemos identificar aquilo que se aplica à igreja. A igreja. Por quê? Levítico 4, do 1 ao 3. O Senhor ordenou a Moisés, diga aos israelitas, quando alguém pecar, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim fará. Se for um sacerdote ungido que pecou, trazendo culpa sobre o povo, então trará ao Senhor um novilho sem defeito com oferta pelo pecado que cometeu. Quer dizer então que quando alguém pecar, então tem que fazer tudo isso aqui, tem que levar um novilho. Se foi o sacerdote, então é uma coisa, se não foi o sacerdote, se foi um membro dos judeus, então é outra coisa. É isso o que nós temos que fazer? Não. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escreva estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha a diferença. Olha a diferença. Sabe por que é diferente? Porque um texto foi escrito para os judeus, o outro texto foi escrito para a igreja. Levítico 20, 10.
Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. É para matar, hein, gente? Se descobrir infidelidade, é para matar, tá certo? Olha o que há, olha a recomendação que é para a igreja. João 8, 3 e 7. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Olha a resposta de Jesus. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A lei de Moisés, mas a lei de Moisés não manda apedrejar? A lei de Moisés manda apedrejar. E Jesus? Jesus não, Jesus manda perdoar. Olha a diferença, irmão. E aí, para finalizar, quer dizer então que, já que nós não temos que obedecer tudo o que está escrito na Bíblia, eu vou pegar, por exemplo, o Velho Testamento e vou descartar ele, porque ele foi escrito para os judeus. Não é isso. Por que então que não é isso? Nós não devemos desprezar nada nas Escrituras. Por quê? Porque mesmo aquilo que não se aplica à minha vida, ainda assim me serve de ensinamento. Ainda que algo não se aplique à minha vida, aquilo pode me trazer esperança. Quando a gente fala, por exemplo, a gente vê a história do povo saindo do Egito para ir para a terra prometida. É algo passado, é algo que já aconteceu. Porém, esse texto todo me revela o quê? A grandeza de Deus. O quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é fiel, o quanto Deus zela pelos que Ele ama. Então, meu irmão, mesmo que algo não seja aplicado à sua vida, você não deve desprezar absolutamente nada das Escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 3, do verso 16 ao 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, toda a Escritura, toda é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil para o ensino. Então, sempre que você se confrontar com algo referente, por exemplo, à lei de Moisés, você fala: opa, peraí, eu não vivo segundo a lei de Moisés. Eu vivo segundo a lei de Cristo, a lei da liberdade. Eu vivo sob a graça. Eu não serei justificado pelas minhas próprias feituras, pelas minhas próprias obras, como fazem os judeus que vivem sob a lei de Moisés. Eu serei justificado pelo sangue de Cristo. Então você tem que saber diferenciar isso. E aí você vai ver como você vai fazer muito menos confusão quando você lê a Bíblia.